Boa noite. Boa noite. Executivos da Andrade Gutierrez dizem que a empreiteira pagou ilegalmente dívida de campanha de Lula. Novo ministro da Justiça afirma que o trabalho da Polícia Federal não vai sofrer alterações. Ministério Público faz nova denúncia contra cartel de trens em São Paulo na gestão Serra. Promotoria investiga suspeita de enriquecimento ilícito de Edson Aparecido, secretário do governo Alckmin. Vice-presidente do Facebook na América Latina é preso em São Paulo por ordem da Justiça de Sergipe. Nos Estados Unidos, a superterça das primárias pode definir candidatos à sucessão de Obama. Uma rápida correção. Eu disse que executivos da Andrade Gutierrez admitiram que a empreiteira pagou ilegalmente dívida da campanha de Dilma e não de Lula. Isso é o que eu quis dizer. Quem depende da saúde pública aqui em São Paulo reclama do atendimento nas chamadas UBSs. Nossa equipe foi à região de São Miguel Paulista e mostra que uma unidade no bairro de União da Vila Nova tem problemas de infraestrutura. Começamos pela área de espera, um corredor apertado com cadeira quebrada. Os consultórios são separados por divisórias sem acústica. Neste, o pedestal que segura o soro está enferrujado e a cadeira do paciente, rasgada. Os médicos são bons, mas precisava ser maior, porque o espaço é muito pequeno para muita gente. No consultório do ginecologista, quase não há espaço para os exames. Para subir ao segundo piso, falta acessibilidade. O único jeito é a escada. E quando chegamos lá em cima, olha só a surpresa. Vários monitores empilhados no corredor, por falta de depósito para guardá-los. O mesmo ocorre com o arquivo de documentos, que fica na sala dos funcionários. Agora, pior mesmo é em dias de chuva, porque aí os pacientes não têm nem como ficar aqui do lado de fora e tem que ficar aqui dentro, na sala de espera mesmo. E aí, olha só a situação. A Jaqueline trouxe a filha para uma consulta. Eu cheguei debaixo de chuva com a minha filha. A consulta era para 8 horas e já é quase 11 horas, né? E ainda não foi atendida e disse que só lá para um meio-dia ou 1 hora. Eu tô pensando de ir embora. A gente veio aqui para a primeira consulta das bebês, saímos embaixo de chuva, já estamos um tempo esperando, as bebês já estão agoniadas e fica meio abafado, né? Que vai ficando lotado de pessoas aqui dentro, o espaço não é suficiente para todo mundo. A UBS tem 16 anos e atende 3.350 famílias da região. Os moradores estavam me contando que vai ser nesse terreno aqui que vai ser construída a nova UBS, que o prefeito Fernando Haddad até veio em janeiro para inaugurar e já colocou até inclusive a placa. Mas olha só que a placa já veio com erro até. O início, diz aí, fala que foi em 2015, mas está errado, foi começo deste ano. A obra parou depois de poucos dias. Abandonada, ela acaba servindo de estacionamento aos moradores e descarte de lixo. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a UBS mostrada por nossa equipe funciona como unidade de estratégia de saúde e família e é composta por 3 equipes. Mas atualmente há apenas 2 médicos, pois o processo de contratação do terceiro ainda está em andamento. Sobre o terreno que nós mostramos na reportagem, a nota informa que em janeiro foi começada a limpeza da área para a retomada da obra, que tem previsão para ser entregue até junho deste ano. O número de casos de dengue neste início de 2016 já é maior do que o mesmo período do ano passado. É o que mostra o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Até o dia 6 de fevereiro foram registrados 170 mil casos da doença, 46% a mais que no mesmo período do ano passado. Apesar do aumento, as mortes diminuíram. Foram 103 nas primeiras 5 semanas de 2015 contra 8 em 2016. A região mais afetada nesse início de ano foi o Centro-Oeste, seguida pela Sudeste. E os estados com maior incidência da doença foram Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais e Espírito Santo. São Paulo foi o único estado do Sudeste onde os números recuaram. Foram 147 casos para cada 100 mil habitantes no começo de 2015, contra 73 agora. A demora para pegar um ônibus deixou de ser a principal reclamação dos passageiros do transporte público em São Paulo. Agora, o fato de o motorista não parar no ponto é o que mais irrita quem anda nos ônibus.
má conduta dos funcionários, superlotação dos ônibus e excesso de velocidade. Quem utiliza o transporte público da cidade de São Paulo tem uma lista de reclamações. No ano passado, quase 50 mil queixas foram recebidas pela SP Trans. A mais frequente, quando o motorista não atende ao pedido de embarque ou desembarque, ou seja, quando ele simplesmente não para no ponto. Já aconteceu também, não dá no ponto, às vezes ele está atrás, tem um ônibus na frente, eles estão atrás, dá a volta e vai embora. A demora nos intervalos entre um ônibus e outro deixou de ser a principal reclamação. O longo tempo de espera liderava a lista em 2014, mas no ano passado foi alvo de apenas 17% do total de críticas. No entanto, esperar menos para os passageiros não quer dizer melhora do serviço. Essa crítica foi feita por uma usuária da linha 917H, entre Pirituba e Vila Mariana, a segunda com o maior número de reclamações da cidade. A linha recordista no quesito insatisfação dos usuários está na Zona Sul. A linha que vai do metrô Conceição, na Zona Sul, até a Vila Carrão, na Zona Leste, acumulou 214 reclamações durante todo o ano passado. E tentando gravar aqui dentro do ônibus, logo dá para perceber uma das maiores reclamações entre os passageiros. Sem dúvida, é a maneira como os motoristas dirigem. Eles abusam, né? Eles andam muito rápido. Eu acho que estão mais apressados que a gente também. A SP Trans informou que tem trabalhado para reduzir os índices de reclamações e que seu objetivo é oferecer um serviço com qualidade cada vez maior. O promotor Cássio Concerino diz que o ex-presidente Lula e a mulher Marisa Letícia não serão intimados a depor novamente. Em e-mail enviado à defesa do casal, o promotor disse que não haverá nenhuma condução coercitiva para o depoimento marcado para quinta-feira em procedimento criminal sobre o triplex em Guarujá. A intimação enviada a Lula na semana passada advertia para a possibilidade da medida caso ele não comparecesse à promotoria. No entanto, Concerino esclareceu que houve um equívoco. Segundo ele, a condução coercitiva só pode ser usada para testemunha que se recusa a depor, não para investigado, como é o caso de Lula. Ontem, a defesa chegou a entrar com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo para evitar a condução à força. Os advogados disseram ainda que o casal não prestaria depoimento. Eles entregaram ao Ministério Público as explicações por escrito. O MP apura se o triplex é da família Lula. A suspeita é que a empreiteira OAS, investigada na Operação Lava Jato, usou o empreendimento para disfarçar repasse de propina no esquema de corrupção da Petrobras. O ex-presidente nega ser dono do imóvel. Executivos da Andrade Gutierrez dizem que a empreiteira pagou ilegalmente dívida de campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010. A denúncia foi publicada no jornal Folha de São Paulo. A revelação teria sido feita no acordo de delação premiada de 11 executivos da empresa, entre eles o presidente Otávio Marques de Azevedo. Eles teriam relatado um pagamento de R$5.100.000 por um contrato fictício de prestação de serviços com a agência de comunicação Pepper, que trabalhou para a campanha de Dilma em 2010. O valor teria sido pago a pedido de um dos coordenadores da campanha. O nome não foi revelado, é a primeira citação direta na Operação Lava Jato, segundo a reportagem, que envolve uma campanha da presidente. Em 2010, a Andrade Gutierrez fez 3 doações oficiais à campanha de Dilma. Ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, ministros do Tribunal Superior Eleitoral disseram que, se a denúncia for comprovada, poderá configurar a prática de Caixa 2, que é crime. No entanto, não teria implicações na Justiça Eleitoral, porque o caso aconteceu em 2010 e o primeiro mandato de Dilma se encerrou em 2014. Podem ocorrer, porém, ações criminais. O tesoureiro da campanha presidencial de 2010, José de Felipe Júnior, negou as irregularidades. Segundo ele, tudo foi feito de maneira legal e não houve fraude. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a sessão do STF que deve decidir o futuro de Eduardo Cunha. O Supremo Tribunal Federal incluiu na pauta da sessão desta quarta-feira o julgamento da denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara. O deputado tentou adiar o julgamento, mas não parece que terá êxito.
Eduardo Cunha é investigado em outros inquéritos, mas nesta denúncia ele é acusado de receber propinas de 5 milhões de dólares, dinheiro roubado da Petrobras. O que o Supremo precisa decidir é se aceita ou não a denúncia da Procuradoria. Se a denúncia for aceita, ela vira uma ação penal, Eduardo Cunha é transformado em réu e o processo segue o seu curso. O deputado alega que é inocente. Ele escondeu o dinheiro numa conta secreta na Suíça. Pilhado na Operação Lava Jato, Eduardo Cunha alegou que não enriqueceu recebendo propinas, mas vendendo carne enlatada para a África. Para aceitar esta versão, o deputado não apresenta nenhum documento, é tudo de gogó. Já não basta ser cego e surdo, é preciso ser também meio idiota. Como sabemos todos que não há imbecis no Supremo Tribunal Federal, espera-se que Eduardo Cunha seja transformado em réu, embora todos saibam que isso não deve alterar muito o cenário na Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha já avisou, ainda que vire réu, ele não tem a menor intenção de deixar o comando da Câmara. Para qualquer brasileiro de bem, a condição de réu seria um enorme transtorno. Para Eduardo Cunha, um político de bens, isso não chega a tirar o sono. Boa noite. Apesar de ser proibido, muitos motociclistas usam passarelas de pedestre para atravessar a rodovia Presidente Dutra. Existe um retorno ali perto do local, mas muitos põem em risco a segurança das pessoas para ganhar tempo. Em pouco mais de meia hora, 7 flagrantes. Um atrás do outro, motociclistas invadem o espaço exclusivo de pedestres. A passarela fica na altura do Jardim Maria Dirce, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e cruza a rodovia mais movimentada do país, a Via Dutra. Alguns motoqueiros freiam e chegam a disputar espaço com os pedestres. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, trafegar de moto pelas passarelas é uma infração gravíssima. Os motociclistas estão sujeitos a uma multa de R$ 574 e mais 7 pontos na carteira. Mesmo havendo um retorno a 1 quilômetro da passarela, muitos acabam utilizando a estrutura para ganhar tempo de viagem. Nestas imagens feitas com um tablet em outra passarela da Dutra, a prática parece mesmo corriqueira. No meio de uma entrevista feita em outro dia, um motoqueiro sobe a rampa para atravessar. Alguns descem e atravessam empurrando o veículo, o que é permitido pela lei desde que a moto esteja desligada. Para quem atravessa o local a pé todos os dias, a presença das motos traz muita insegurança. Tem uma vez que estava subindo aqui, aí o motoqueiro foi fazer a curva, estava vindo uma mulher. Quase pegou a mulher. É muito perigoso, né? Tem que segurar do lado e deixar eles passar, né? Para não derrubar a gente. Com certeza. Estamos em fevereiro, mas olha, nem parece verão. Os termômetros hoje à tarde não passaram da marca dos 19 graus e vai esfriar mais ao longo da madrugada. A mínima prevista é de apenas 16 graus. Tirar o cobertor mesmo do armário. Sim, no mínimo um cobertorzinho, né? Agora, parece que não vai ter muita mudança para amanhã também não. A Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. O calor continua dando uma trégua aqui no sudeste do país, mas nas outras regiões as temperaturas ficam bem altas. Áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que está na costa do Rio de Janeiro espalham muita nebulosidade por todo o interior do país. Por isso, o tempo só deve ficar firme, sem nada de chuva, nessas áreas em amarelo. No centro-norte de Roraima, em boa parte da região sul do Brasil e no leste nordestino. Aqui no sudeste, com o tempo mais nublado, a máxima fica em torno dos 28 graus em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Em Curitiba, as temperaturas também ficam mais amenas, sem passar dos 24 graus amanhã. Detalhando agora o mapa de São Paulo, vemos que o sol volta a aparecer ainda entre muita nebulosidade em todo o estado, com exceção do norte paulista, onde o tempo ainda fica fechado. As temperaturas voltam a ficar acima dos 30 graus no interior. Chega a fazer até 33 graus em Presidente Prudente e em Presidente Bernardes. No litoral, as temperaturas vão ficar em torno dos 26 graus em Caraguatatuba e dos 28 em Santos. Em toda a faixa leste, incluindo a Grande São Paulo, os meteorologistas alertam para os temporais no período da noite, por causa da formação de um sistema de baixa pressão no oceano.
Nessa madrugada, mínima de 16 graus por aqui na capital e amanhã à tarde, máxima na casa dos 24 graus. Com as chuvas, as temperaturas já ficam entre 17 e 22 graus na quinta-feira e sobem mais na sexta, chegando aos 26 graus durante o dia. 7 executivos de multinacionais fornecedoras do metrô de São Paulo foram denunciados pela 8ª vez pelo Ministério Público, acusados de fraudes e montagem de cartel em licitações. Os crimes ocorreram em 2009 no governo do tucano José Serra. O contrato de quase 2 bilhões de reais previa a compra de 288, previa, aliás, a compra de 288 vagões para a CPTM, além de 20 anos de manutenção dos trens. O promotor Marcelo Mendroni pede, nesse caso, a prisão preventiva de César Ponce de León, que foi diretor aqui no Brasil da Alstom e também do ex-presidente da Alstom na Espanha, Antônio Porto. Até agora, nenhum funcionário do governo tucano foi acusado. O Ministério Público investiga a suspeita de enriquecimento ilícito de Edson Aparecido, secretário da Casa Civil do governo Alckmin. Edson Aparecido teria comprado em 2007 um apartamento na Vila Nova Conceição, bairro Nobre de São Paulo, pagando apenas 1/3 do valor de mercado. O imóvel pertencia a um empreiteiro que tem contratos com o governo tucano. O Ministério Público instaurou inquérito para investigar suspeitas sobre possível incompatibilidade entre os ganhos de Aparecido e a evolução patrimonial. Segundo o promotor Marcelo Milani, há suspeita de enriquecimento ilícito. Após ser notificado, Aparecido tem 10 dias para prestar esclarecimentos à promotoria. Edson Aparecido nega qualquer irregularidade na compra do apartamento. O Conselho de Ética da Câmara adiou mais uma vez o processo disciplinar contra Eduardo Cunha. A sessão de hoje foi suspensa de novo por causa de votações que foram abertas no plenário da Casa, comandada por Cunha. O relator do processo, o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, é favorável à continuidade do pedido da cassação do mandato de Cunha, feito pelo PSOL e Rede. Uma nova sessão foi convocada para depois das votações no plenário, ainda para hoje. Outras 2 também foram agendadas para amanhã. O novo ministro da Justiça, Wellington César Lima Silva, afirma que o trabalho da Polícia Federal não vai sofrer alterações. Wellington Silva se encontrou com José Eduardo Cardoso, que deixa o cargo após pressões por parte do PT, que reclamava de falta de controle justamente sobre a Polícia Federal. Cardoso vai assumir a Advocacia Geral da União. O novo ministro, que toma posse amanhã, afirmou que as instituições do Brasil estão maduras a ponto de não sofrerem alterações com mudanças dos atores. Ele disse que sua função será garantir o cumprimento da Constituição e que, por enquanto, não pretende mudar o diretor-geral da Polícia Federal, cargo ocupado desde 2011 por Leandro Daiello. Cardoso disse que deixa o cargo sem nenhuma mágoa e que a PF continuará atuando com autonomia. Segundo ele, o novo ministro só fará intervenções caso aconteçam abusos em investigações. O líder da oposição no Congresso Nacional, o deputado Mendonça Filho, do DEM, vai protocolar na Justiça Federal uma ação contra a nomeação do novo ministro da Justiça, Wellington César, que é procurador na Bahia. De acordo com o deputado, a Constituição proíbe os membros do Ministério Público de exercer outras funções públicas, a não ser a de professor. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. O nosso companheiro João Batista Natali gosta de uma piada de ópera. O barítono cantava muito mal e a multidão vaiava na plateia e de repente ele para e diz: esperem o tenor. Pois é o que Dilma está fazendo agora ao substituir Zé Eduardo Cardoso por Wellington César Lima Silva. É uma tentativa de fazer o que ela melhor faz, que é fazer o pior. Conseguir o pior para substituir o que já era ruim. Na Bahia, terra de Rui Barbosa, não há, digamos assim, uma grande concorrência para o grande baiano Águia de Aia. Mas mesmo nesse ambiente jurídico, a fama de Wellington César é de que ele não é assim um grande pensador e faz muito sucesso no PT porque é de origem muito humilde do bairro da Caixa d'Água. O certo é que a nomeação dele, tirada do bolso do colete de Jacques Wagner, o chefe da Casa Civil, o Finório Jaquinho, demonstra uma república do acarajé. Nunca
a Bahia mandou tanto, nem com Rui Barbosa, nem com Antônio Carlos Magalhães, nem com Juraci Magalhães, nem com Otávio Mangabeira, com ninguém como está mandando agora no governo Dilma, colocado lá por Lula, o Finório Jaquinho, companheiro na mesma baianidade do João Sem Braço, o marqueteiro João Patinhas, e de sua sorridente esposa, Madame Feira. Bom, essa República do Acarajé, que tem o condão de transformar os acarajés todos em algo perene, que nunca deprecia, ela tem funcionado muito para apodrecer a tradição moral do Estado que já foi a sede da capital do Brasil, Salvador. Mas a minha amiga Aninha Franco, escritora baiana, que mora no Pelourinho e que é amiga do Finório Jaquinho, me disse que há uma ilusão em relação a ele. Ela o compara com a personagem do samba famoso de Dorival Caymmi, a falsa baiana. Ela disse que ele não samba, não mexe, não bole, nem nada, não faz a mocidade ficar louca e ninguém grita oba quando ele passa. Falso ou não, é o baiano que está mandando no pedaço da mineira que fez política lá no sul. E nós, coitados de nós, ficamos com o mau resultado dos acarajés. Pois é, voltamos aqui na sexta-feira, direto ao assunto. Até! Um impasse entre a Prefeitura e os condutores do transporte escolar gratuito sobre a nova remuneração dos motoristas deixa alunos da rede municipal sem ter como ir à escola. As aulas já começaram há 15 dias. O impasse foi parar na porta do Ministério Público. A manifestação reuniu condutores de vans escolares e mães de alunos que estão sem transporte para ir à escola. Já são 2 semanas desde que as aulas começaram e Dona Evelise não sabe o que fazer. Os condutores que avisou a gente. Falaram que não está liberado para estar indo buscar o auxílio da gente em casa. Então, em dias alternados, ela perde 1 hora do trabalho e leva o filho de 7 anos, que é cadeirante, para a escola. Tenho que pegar ônibus, pego o ônibus lotado, com saída de escola, de outras escolas, tumulto dentro do ônibus e ainda tem que andar um pouco até chegar à escola dele. Por lei, alunos com necessidades especiais têm prioridade para o transporte. Mas são justamente eles os mais prejudicados com a divergência entre prefeitura e motoristas das vans. É que começou a valer neste ano uma nova forma de pagamento para os condutores, só que a categoria não gostou. Antes era assim, a prefeitura pagava um aluguel fechado por veículo, independentemente se o carro ia vazio ou lotado. O valor dependia do ano e do tamanho da van. Agora, pelo novo edital, ficou da seguinte maneira. Cada motorista recebe por estudante R$ 155. Se a criança for cadeirante, o valor é de R$ 775. Esse modelo, ele na verdade, ele não permite que sequer a gente pague os compromissos, porque o nosso custo ele é muito alto. Todo o custo da operação chega próximo a R$ 7.000. Alguns condutores fazem como? Eles fazem fretes de igreja, fazem viagens, até mesmo não sendo correto, para que se cumpra isso. Os condutores reclamam que alguns contratos ainda não foram renovados e que agora também há a exigência de que eles registrem os monitores, que os ajudam no transporte das crianças, o que faz os custos ficarem ainda mais altos. Parece que é a gente que não está querendo transportar ou está querendo ganhar muito. Não, a gente está querendo apenas manter os nossos carros. A prefeitura já se posicionou claramente. Diz que o novo edital tem respaldo jurídico, que os valores pagos estão de acordo com o mercado e que não vai recuar da licitação nem fazer contratos emergenciais como vinha ocorrendo há 7 anos. Sobre os lugares vagos dentro das vans, o governo indica que os motoristas negociem com famílias que não são atendidas pelo programa Vai e Volta e cobrem por esse serviço de forma particular. E ainda sugere aos pais que enfrentam problemas com o transporte que procurem a direção das escolas. Segundo o Ministério Público, depois que mães e peroeiros foram recebidos, o promotor João Paulo Faustinoni notificou a Prefeitura e as secretarias municipais da Educação e de Transportes para responder às reclamações num prazo de 15 dias. Centrais sindicais fizeram hoje um protesto contra os juros altos em frente à sede do Banco Central aqui na Avenida Paulista.
10 caixas de bananas distribuídas a quem passava na calçada. Foi o protesto de sindicalistas contra os juros altos. O ato das centrais sindicais, em frente ao prédio do Banco Central, na Avenida Paulista, acontece a cada 45 dias para coincidir com a reunião do Comitê de Política Monetária, que avalia o nível da taxa Selic. Na visão de economistas, o Banco Central tem deixado claro que não dá para baixar juros diante da escalada dos preços, mesmo em tempo de recessão. Com isso, a expectativa do mercado financeiro é de que a taxa básica seja mantida nos atuais 14,25% ao ano. Índice que deve ser confirmado amanhã, último dia da reunião do Copom. Sindicalistas defendem que manter juros altos para conter a inflação estimula o desemprego. Estamos com 14,25, é a maior taxa de juros do mundo. Então é importante que o governo modifique a sua política para investir mais na produção, gerar mais emprego e gerar mais consumo. Vice-presidente do Facebook na América Latina é preso em São Paulo. O executivo argentino Diego Jorge Zodan foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste da capital, no início da tarde, depois de prestar depoimento à Polícia Federal. Ele foi preso a pedido da Justiça de Sergipe, depois da rede social descumprir uma decisão judicial de compartilhar informações trocadas no WhatsApp por suspeitos de tráfico de droga. O Facebook é dono do WhatsApp desde o começo de 2014. Os advogados do executivo já entraram com pedido de habeas corpus. Em nota, a assessoria de imprensa do Facebook no Brasil disse que a medida é extrema e desproporcional. A super terça-feira nos Estados Unidos. Eleitores de 12 estados votaram para decidir quem serão os candidatos dos partidos republicano e democrata nas eleições presidenciais. Hillary Clinton deve vencer as primárias na maioria dos estados e conquistar delegados suficientes para garantir a indicação na convenção do Partido Democrata. Bernie Sanders venceu só uma das 4 prévias já realizadas. Entre os republicanos, as sondagens indicam que Donald Trump vai vencer em quase todos os estados e ficar mais perto de derrotar os principais adversários, os senadores Ted Cruz, do Texas, e Marco Rubio, da Flórida. Em Madrid, o escritor peruano Mário Vargas Llosa, ganhador do Nobel de Literatura e ex-candidato presidencial de centro-direita, disse que Donald Trump é um palhaço e racista e um perigo para os Estados Unidos. Para ter na Casa Blanca um palhaço, demagogo, racista. Vargas Llosa disse que a democrata Hillary Clinton com certeza vai conquistar uma vitória expressiva se o candidato republicano for mesmo Donald Trump. Nosso comentarista de política internacional analisa esse cenário das prévias nos Estados Unidos. Vocês podem me perguntar o que a gente tem a ver com a super terça, que acontece hoje nos Estados Unidos. A resposta é simples. Ela tende a definir os 2 candidatos que vão disputar em novembro a Casa Branca. Isso afeta muito mais o Brasil e o mundo do que as fofocas sobre a premiação do Oscar, que emocionaram tanta gente na noite de domingo. Vejamos, as primárias acontecem hoje em 12 estados. São as primárias que indicam os delegados que participam em junho das convenções dos partidos republicano e democrata. São elas que começam a definir o rumo do governo norte-americano para os próximos 4 anos. No campo do Partido Democrata, a tendência é de uma vitória expressiva de Hillary Clinton. Bernie Sanders deverá ganhar só em Vermont, o pequeno estado por onde ele é senador. Sanders não será presidente dos Estados Unidos, mas ele foi importante porque levantou ideias progressistas, atacou a ganância dos bancos e os interesses das grandes corporações sobre o cidadão isolado e indefeso. Essa é uma discussão boa para a democracia americana. No campo do Partido Republicano, a previsão é péssima. Ela chama-se Donald Trump. Ele representa a extrema-direita mais burra e preconceituosa que já disputou a presidência americana. Ele foi criticado até pelo Papa Francisco. Mas eu fiquei espantado porque entre os católicos muito conservadores, quase todos continuaram a gostar dele. Trump quer proibir a imigração muçulmana, quer construir um muro na fronteira para impedir a imigração clandestina de mexicanos. Na semana passada, ele até flertou com a Ku Klux Klan, aquele grupo racista que prega a supremacia dos brancos sobre os negros. Esse Donald Trump é um horror.
O que me consola é a previsão de muita gente de que, se ele for escolhido candidato, milhões de republicanos não sairão de casa para votar em novembro, ou então vão votar no Partido Democrata. Mas pode dar zebra e ele virar presidente dos Estados Unidos. Aí então, apertem os cintos. É assim que o mundo gira. Boa noite. Os Rolling Stones anunciaram um show histórico. Mick Jagger e a banda vão fazer um concerto de graça em Havana daqui a 3 semanas. O anúncio oficial foi feito na página da banda no Twitter. O concerto gratuito vai ser ao ar livre na Cidade Esportiva de Havana no dia 25 de março, 3 dias depois da visita de Barack Obama à ilha. Os Stones publicaram que têm feito apresentações em cada esquina do mundo, em muitos lugares especiais. Mas o show em Havana vai ser um marco para eles. A banda britânica toca amanhã em Porto Alegre. E antes de Cuba, eles se apresentam em Lima, Bogotá e Cidade do México. A segurança pública em São Paulo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre a prevenção e combate à criminalidade em São Paulo, entrevista o secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, de extensa e densa carreira na vida pública, onde já foi secretário estadual da Justiça e Cidadania, secretário municipal dos Transportes e de Serviços da capital paulista. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Acho que nós temos aqui uma oportunidade interessante, secretário, de esclarecimento de uma série de assuntos referentes à segurança pública que tem um contraponto no noticiário por analistas estudiosos da violência e que acham que as informações ou não batem ou não é bem assim. Então, pergunto ao senhor, começando pela questão dos números que são divulgados da redução progressiva da taxa de homicídios em São Paulo. Tem sido questionado o método usado pela Secretaria da Segurança Pública e o argumento é que não corresponde à realidade dos fatos, porque é um método que contabiliza a criminalidade, o homicídio, pelo número de casos e não pelo número de vítimas, de mortos. Quero ouvir do senhor, é fato que em São Paulo se usa esse método? Veja, Maria Lídia, nós, São Paulo, só o estado de São Paulo, divulga todos os meses, chova ou faça sol, índices bons, índices ruins, nós divulgamos todos os meses até dia 25, 11 índices criminais, entre eles homicídios, que são ocorrências de homicídios, e vítimas de homicídios. Para se ter uma ideia, 22 estados brasileiros não divulgam nada. 17 só divulgam vítimas, não divulgam ocorrências. Nós divulgamos os dois índices para que exatamente não só a sociedade como a imprensa possam calcular, verificar. Agora, desde 2001, assim como, por exemplo, a Alemanha, desde 2001, o estado de São Paulo divulga homicídios, ocorrências e vítimas de homicídio. E a taxa por 100 mil habitantes, desde 2001, é feita por ocorrências. Agora, basta fazer uma regra de 3, se nós quisermos também a taxa por número de vítimas. Agora, secretário, só peço ao senhor licença. Quem está nos assistindo, fica difícil sugerir para o cidadão fazer uma continha matemática. A regra de 3 já é algo mais elaborado. O senhor está me dizendo que divulga a taxa de ocorrências e taxa de mortes de vítimas. Exatamente. Muito bem. Taxa de ocorrência sugere algo falacioso. Por exemplo, e isso foi exemplificado através de estudos lá no Núcleo de Estudos da Violência, aquela de Osasco, que foi uma ocorrência que teve 8 mortos. Então, na taxa de ocorrência é uma ocorrência, mas no número de vítimas são 8 vítimas. Isso não passa, distorce para o cidadão comum, que é ruim de fazer conta, que não vai fazer a conta na hora, ele pode ficar com a impressão, uma ocorrência, quando na verdade temos 8 mortos? Não, na verdade não, pelo seguinte, se nós verificarmos o porquê, desde 2001, nós tínhamos 35 ocorrências por 100 mil habitantes e 37 mortes por 100 mil habitantes. Quer dizer, a diferença não é tão grande não, assim? Não é tão grande. Por que se fez desde 2001 por ocorrências, como nos 5 estados brasileiros que também fazem? Porque para o combate à criminalidade, você tem que identificar o local dos fatos.
sempre dando o número de vítimas. Hoje, nós estamos aqui na capital com 8,5 ocorrências por 100 mil habitantes. Se nós pegarmos vítimas, nós temos 9,02 vítimas por 100 mil habitantes. Só São Paulo, só o estado de São Paulo no Brasil tem menos de 10 homicídios, sejam ocorrências, sejam vítimas por 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, o Brasil como um todo, e não é só São Paulo que calcula assim, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é do Ministério da Justiça, calcula e o Brasil tem 27 ocorrências por 100 mil habitantes. Seja por vítima, seja por ocorrência, porque São Paulo divulga tudo, divulga o número de vítimas. Nós tivemos, esse ano, 2015, nós tivemos 3.972 vítimas. Pela primeira vez na história de São Paulo, nós tivemos menos de 4 mil vítimas. Lá atrás, para se ter uma ideia, em 2001 eram 13 mil vítimas. Agora são 3.972 vítimas. Só em janeiro, e é importante o telespectador saber isso, em janeiro na capital nós tivemos 41,2% a menos de vítimas. O ano passado, que foi o recorde, o melhor recorde de taxa de homicídios, nós tivemos 594 vidas salvas em relação a 2014. Agora, secretário, esses números progressivos de redução da taxa dos homicídios no estado de São Paulo tem sido alardeado pelo governo já há algum tempo. Exatamente. Porque vem caindo de fato. E isso não é contestado pelos estudiosos da violência, há um reconhecimento disso. Entretanto, há um outro fenômeno que não deixa de ser curioso, que é a percepção da população, que expressa nas pesquisas de opinião que tem medo e sente insegurança. Ora, se está diminuindo, por que as pessoas continuam com medo? Porque nós temos insegurança, os que moram em São Paulo e também no interior, onde aumentou a criminalidade no geral. Veja, nós temos dois grandes desafios. Um desafio é o combate à criminalidade e o outro desafio é passar isso para a sociedade, a percepção da insegurança, que você tem toda a razão. E está falhando nisso? É muito grande. Não, é algo progressivo. Nós vínhamos aqui no estado de São Paulo, nós temos uma redução paulatina de homicídios. Em 2 anos só, 2010, 2012, houve um aumento, depois voltou e agora atingimos o recorde. Latrocínios caíram, mas nós vínhamos de 4 anos de roubos seguidos aumentando, roubo e roubo à carga. O roubo é o crime que todo mundo pode ser vítima. É um crime, eu diria, no mau sentido, mas é um crime democrático. Porque é muito difícil que nós... É difícil falar em crime democrático. Mas democratizou principalmente por causa do celular. Toda pessoa pode ser vítima do roubo porque anda com o celular, que é um valor agregado muito grande. A partir de 2015, nós mudamos a forma de combate e depois de 3 anos subindo o roubo, nós caímos o roubo caiu. O roubo à carga caiu. Dos 11 indicadores, pela primeira vez, desde que isso é medido, que é 2001, os 11 caíram. Caiu bons. Pelo combate e prevenção ou caiu porque os marginais mudam a modalidade do crime considerando a ação da segurança pública? Então, isso poderia ser se tivesse... O que subiu em contrapartida? Nenhum subiu. Nenhum? Por isso, exatamente, pela primeira vez na história, desde 2001, os 11 índices criminais caíram. Homicídio, vítimas de homicídio, latrocínio, vítimas de latrocínio, roubo de veículo, roubo a banco, roubo em geral, roubo de carga, furto de veículo e estupro. Todos caíram. Então, há uma progressividade de eficácia da segurança. Mas, logicamente, se você me perguntar, os índices todos estão bons? Não, são os melhores do Brasil. Mas nós precisamos avançar. Precisamos avançar, continuar diminuindo homicídio, diminuir latrocínio, que é um crime que assusta muito as pessoas, porque é o roubo que não deu certo. O criminoso vai assaltar, vai roubar, acaba matando a vítima. Então, mas o importante é colocar que nós estamos no caminho certo. É caminho certo porque os investimentos que o governador Geraldo Alckmin faz na segurança pública fizeram que os 11
índices diminuíssem. Agora, secretário, recentemente uma entrevista de um professor de Cambridge, o senhor sabe a que eu me refiro, chamou muito a atenção. O senhor está falando da queda, né, da taxa de homicídio, ele faz essa referência, ele dá esse crédito que reduziu em 73% a taxa de homicídio desde 2001. Entretanto, o homem, depois de anos de estudo, atribuiu essa redução a uma participação do chamado PCC nas comunidades que o tal do PCC comanda, domina, de dentro e fora da prisão, sendo detentor do poder de vida e de morte das pessoas. Aí entra um questionamento, não é de hoje que se fala na força desse PCC. O PCC é imbatível, é mais organizado e tem uma força maior que a própria segurança pública para sobreviver dessa forma, como esse estudo apontou, ou existe uma falácia aí? Eu diria, Maria Lídia, que esse pesquisador, a pesquisa dele é ridícula, em primeiro ponto. Isso não é defesa, secretário? Não, é ataque e preconceituosa. Por que isso? Primeiro, ele não estudou anos, ele passou 3 meses no Brasil e acha que conhece a realidade brasileira. Diz que ficou, né? Morando 2 anos lá e tal. Segundo, que se nós pegarmos o mesmo período, e por isso preconceituosa, se nós pegarmos o mesmo período, 2001, 2015, cidade de São Paulo e Nova York, São Paulo caiu 78%, Nova York caiu 82%. Os mecanismos utilizados foram muito semelhantes. Só que nos Estados Unidos, como são os Estados Unidos, ele não diz que lá foi a máfia, o crime organizado. É algo absolutamente preconceituoso de alguém que não conhece o Brasil, não conhece a divisão de homicídios. Mas a nós interessa o PCC. Não, sim, esse tal de PCC domina, sim, onde está o crime, onde há o tráfico, onde está o crime organizado. Ele tem esse domínio e esse comando a qual ele se refere? De forma alguma. De alguma forma? Tanto que os homicídios, no mundo todo, os homicídios, 25% são de relação violência doméstica. 25% de briga de bar. Só 7% no mundo todo, em São Paulo, quando nós tínhamos 13 mil mortes, e agora que temos menos de 4 mil. 7 a 8% derivado de briga, de quadrilhas, tráfico. Isso era quando tinha 13 mil, só continua 7%? Agora. 7%. No conjunto? No conjunto. Quer dizer, é o cidadão comum que rouba e mata? Não, que rouba não. Isso o homicídio, que não mata? O latrocínio. O latrocínio é 100%. 100% a criminalidade. É o cidadão comum, o homem de bem, é esse homem que mata? Eu não diria que é se não é o criminoso? Eu não diria que é o homem de bem, é porque matou. Mas se nós levarmos em conta que a violência doméstica, ela corresponde a 1/4 dos homicídios, exatamente por isso, e foi a diferença no nosso combate ao homicídio que fez com que caíssemos para baixo de 9 ocorrências por 100 mil habitantes, nós atacamos a questão da violência doméstica para prevenção. Porque a mulher que é agredida, 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode levar 2, 3 anos. Se não houver um combate a isso, ela acaba sendo morta. Então, o ano passado, em relação ao PCC, nós tivemos 14 prisões do 2º escalão, porque o primeiro já está preso lá em Prudente. Só que na capital, nós apreendemos 3 vezes mais toneladas de droga do PCC. Prendemos 181 mil mandados de prisão em flagrantes, mais droga apreendemos, diminuir homicídios, ou seja, isso é alguém que quer descaracterizar um trabalho que nenhum outro pesquisador concorda. Okay. Ele quis aparecer e conseguiu. Bom, a última, não sei se conseguiu. Né? Não, conseguiu porque todo mundo fala dele, né? Ele conseguiu aparecer. Através do senhor, que é a autoridade institucional que responde pela segurança. Mas, secretário, a última questão, até rapidamente, a última pesquisa da Datafolha mostrou que 60% dos paulistanos têm mais medo do que confiança na polícia. Aí a minha indagação. O que acontece? Desses, 30% temem a polícia da mesma forma que dizem ter medo de bandido. Isso parece assim um contrassenso. Se a polícia existe e atua,
e deve atuar para garantia exatamente da segurança do cidadão. O que acontece, secretário? São dois pontos para a gente encerrar, já agradecendo aqui a oportunidade. Primeiro, que a polícia, como qualquer instituição, qualquer corporação brasileira, ela reflete o que ocorre na atual fase com o brasileiro, que é a desconfiança geral das instituições. Mesmo com esse 60% contrário, nós ganhamos, a polícia ganha do Congresso Nacional, ganha do Poder Executivo Nacional na confiança. Um segundo ponto é que talvez seja falha nossa não divulgar mais o trabalho policial, não melhorar o atendimento policial, que é outro desafio. Mas nós temos, Maria Lídia, e é uma prioridade do governador Geraldo Alckmin, esse bom atendimento, 150 mil ligações por dia para a polícia. Se a sociedade não confiasse na polícia, não teríamos 150 mil ligações por dia. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tenha certeza que as suas informações são importantes para a nossa reflexão, para a reflexão também de quem nos acompanha. Muito obrigado. Uma boa noite, obrigada. Gamberini. Você vai ver a seguir. A juíza que estava à frente da investigação sobre a morte do promotor argentino pede para sair. Discussões sobre a trégua na Síria. No quarto dia do acordo, o governo e rebeldes trocam acusações de violação do combinado. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. A partir deste mês, o centro de São Paulo vai abrigar um dos maiores parques de esportes radicais da América Latina. A bike repórter Renata Falzoni foi lá ver como ficaram as pistas de pump track, uma modalidade em que os ciclistas não precisam nem pedalar. Este é o mais puro pump track, quando você voa na bicicleta só no embalo do seu corpo, sem pedalar. Estas pistas fazem parte do maior complexo da modalidade da América Latina. É o futuro Parque de Esportes Radicais, a ser inaugurado aqui em São Paulo, no bairro do Bom Retiro. Pump track, né? Pista de bombar, né? Esse bombar a gente se refere ao impulso, né? É uma pista que você consegue terminar ela, né? Na realidade, fechar ela inteira através do impulso, sem pedalar, somente com o movimento do corpo. Patins, bike, skate, patinete, até cadeira de roda, se conseguir, anda e todo mundo junto. A criançada enche o olho naquilo ali, que é uma coisa nova. Então o que mais você vê é molecada, tipo, de 10 para baixo, ou de 14 anos para baixo, é muito bom. Com 80 mil metros quadrados, o futuro Parque de Esportes Radicais terá espaço para parkour, caminhada e mini ramp de skate. Mas ainda há muito o que fazer. 2 das 3 pistas de pump track já estão prontas e em uso pelas crianças da região. E como eu curto, eu estou trazendo meus filhos, tira aquela coisa da rua, né? Das drogas, os vícios. Tem muita molecada hoje em dia que não sabe andar de bike na rua. Vai andar na pista todo desengonçado. Isso aqui vai ser perfeito para a molecada aprender a usar as pernas, o molejo do corpo, da bike. Existem algumas situações na ciclovia que às vezes você precisa desviar de um pedestre ou de algum outro colega que está andando mais devagar. Isso te dá um pouquinho mais de confiança para andar com a bicicleta. O pump track é o futuro do esporte. Se você está aprendendo a andar de bike, é algo fácil de andar. Se você já tem muitos anos andando, precisa treinar, você consegue usar para treino. Quando eu era jovem, não existia isso. Tipo, uma menina aparecer numa pista de BMX ou num lugar onde só tinha homens pedalando, era meio complicado. Que vai ser muito importante para incluir as meninas no BMX, na bike. É uma forma de você criar um lazer teoricamente mais barato do que uma pista de skate, de cimento, que requer projeto, arquiteto, fundação e outros. Isso aqui nada mais é que é terra e é um asfalto de boa qualidade, sabendo bem colocado. Qualquer local, assim, um cara que tem um terreno, um condomínio fechado, um clube que queira fazer, isso seria uma ótima opção. Segundo a Prefeitura, o Parque de Esportes Radicais do Bom Retiro custou R$13.400.000. Vamos agora às notícias do esporte, com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Daqui a pouco tem jogo válido pelo Campeonato Paulista. O São Paulo vai estar em campo novamente, Celso Cardoso. Estela, daqui a pouco, 8h30, enfrentou o Mojimirim no Pacaembu, em jogo adiado da terceira rodada do Paulistão.
São Paulo que tenta se recuperar da derrota de final de semana em Campinas para a Ponte Preta. Na temporada São Paulina, até o momento, foram 9 partidas disputadas, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Números que ainda não convencem o exigente torcedor são paulino. O grande teste para o técnico El Patón Balsa acontece na semana que vem contra o River Plate na Argentina pela Libertadores. Mas antes, 2 partidas pelo Paulistão. A primeira delas hoje contra o Mojimirim, 8h30 da noite, em jogo atrasado da 3ª rodada. Nosso time precisa melhorar muito, nós sabemos disso. Cada um precisa dar um pouco mais para que toda a equipe cresça. Rodrigo Caio já é homem de confiança do treinador argentino e vem correspondendo em campo. Pude jogar 9 jogos consecutivos, pude fazer o meu melhor, mostrar o meu potencial. Respeito muito o Lugano, o Maicon, o próprio Lucão, mas sei das minhas condições e vou lutar pelo meu espaço. Bom, o São Paulo precisa melhorar mesmo, né? Tá certo ele de falar isso. Em todos os aspectos, o jogo contra o Mojimirim e os próximos jogos do Campeonato Paulista são mais para dar moral, porque na Libertadores realmente a situação é muito delicada. O São Paulo tem um confronto importante com o River Plate na Argentina, em Buenos Aires. E vamos imaginar o pior, que o São Paulo perca. Vai ficar 6 pontos atrás, faltando aí 4 jogos numa primeira fase. Então, a situação é muito complicada e a questão é que o São Paulo não demonstra razões para o torcedor confiar. O futebol tem sido muito fraco, muito ruim. Quem sabe, contra o meu querido Mojimirim, o São Paulo melhore. E amanhã tem Corinthians pela Libertadores da América. O time comandado pelo técnico Tite recebe o Independente Santa Fé da Colômbia. Cássio será novidade no jogo que será realizado em Itaquera, na Arena Corintiana. É a segunda partida do Corinthians na Libertadores, a primeira em casa. Acho que a minha volta está dentro do programado. A lesão que eu tive era de volta de uma semana ficar parado e eu acho que nesse momento a gente precisou mais manter mesmo o padrão, até sendo no começo de temporada, para estar melhor fisicamente, estar bem, tecnicamente, acho que foi importante. Teria até condições de jogar a última partida, só que não vinha treinando. Eu acho que é importante para mim treinar e estar bem, então a gente optou juntamente todas as partes para a gente ficar fora do jogo e preparar melhor para esse jogo de quarta-feira. E jogo de Libertadores são jogos difíceis, jogos chatos. O importante nesse momento é manter o 100% em casa, ser forte em casa, conseguir as vitórias e buscar pontos fora. Eu acho que isso é fundamental para a nossa equipe buscar a classificação. Celso, a gente falou que o São Paulo precisa melhorar, agora o Corinthians está bem, né? Está seguindo bem. Tá bem, pero, sabe, no mútil, tá jogando razoavelmente bem, é um time organizado, mas os gols do Corinthians têm saído todos aos 46 do segundo tempo. Foi assim contra o 15 Piracicaba, contra o Comercial na Libertadores. Né? Um pouco de sofrimento do corintiano. Pois é, mas o que demonstra também que o Corinthians está encontrando... Não dá para a gente só falar em sorte. Claro que o time tem criado, tem martelado e o gol tem saído no final ali do jogo. Mas pode jogar um pouquinho melhor. A gente não pode esquecer também que é um time em formação. Contra o Independente Santa Fé amanhã, na Arena Corinthians, realmente vai ser um jogo muito difícil, porque é um time que está bem entrosado, joga junto há mais de 4 anos, campeão da Copa Sul-Americana. O Corinthians vai ter muito trabalho. E o Corinthians está juntando as pecinhas ainda ali, né? O Palmeiras também joga pela Libertadores, mas na quinta-feira. O time palmeirense do pressionado Marcelo Oliveira recebe o Rosário Central da Argentina. Hoje aconteceu mais um treino fechado para os jornalistas, mas o meio-campista Jean conversou com os repórteres. O único momento do treino do Palmeiras que pôde ser registrado foi o aquecimento. 10 minutos depois dos jogadores entrarem em campo, toda a imprensa foi convidada a se retirar da academia. A atividade desta terça-feira foi secreta. Marcelo Oliveira preferiu preparar o time para a partida de quinta-feira contra o Rosário Central, longe dos holofotes. O treinador está sob pressão e, em caso de derrota, pode perder o emprego. É chato, né? Ninguém gosta de trabalhar em um lugar que, poxa, vive falando de se perder, vai sair, se perder, vai acontecer isso ou aquilo, né? Encontrar a resposta que explique o fraco desempenho do Palmeiras até agora é a chave para começar a reagir. Alguns dos sintomas do mal que aflige o time já foram detectados.
Um deles é a falta de regularidade durante os jogos. Tem sido regra em 2016 o Verdão começar bem as partidas e terminar muito mal. Mas para resolver todos os problemas é preciso mais do que encontrar um único culpado. Para Jean, a reação depende de todos e a resposta para toda essa crise pode estar dentro de cada um. Primeiro é olhar para dentro de nós mesmos, né? E cada um na sua função e cada um dentro da orientação que foi passada para ser feita dentro de campo, para poder tirar o que de melhor e às vezes até mais do que de melhor possa ser feito para que as vitórias possam acontecer. O repórter Fernando Gavini falou que um empate pode derrubar o treinador, ou melhor, uma derrota pode derrubar o treinador. Eu vou além. Um empate diante do Rosário pode custar o emprego do técnico palmeirense. A situação é muito delicada. Celso, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. É com você, Gamberini. No quarto dia de trégua na Síria, governo e rebeldes trocam acusações de violação do frágil acordo. Os rebeldes divulgaram imagens que seriam ataques do exército sírio no norte do país, que aconteceram depois de sábado, quando começou oficialmente a trégua acertada por Rússia e Estados Unidos. O regime sírio acusa a oposição de violar o acordo, que não inclui os terroristas do Estado Islâmico e da Frente Al-Nusra, o braço da rede Al-Qaeda na Síria. As Nações Unidas e o Observatório de Direitos Humanos afirmam que o cessar de hostilidades vem sendo respeitado na maior parte do país. Os comboios de caminhões conseguem levar ajuda humanitária para cidades sitiadas. A ONU informou que a próxima rodada de negociações de paz deve começar no dia 9, 2 dias depois do previsto, para que o cessar de hostilidades se consolide. A juíza que estava à frente da investigação sobre a morte do promotor argentino Alberto Nisman se declarou incompetente para continuar comandando o processo. A desistência dela aconteceu depois de um depoimento de 16 horas de um ex-espião. Ele declarou que Nisman foi assassinado pelo trabalho que estava fazendo contra a ex-presidente Cristina Kirchner. O promotor acusava Cristina de encobrir a responsabilidade de iranianos no atentado de 1994 contra uma organização judaica em Buenos Aires. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Executivos da Andrade Gutierrez dizem que a empreiteira pagou ilegalmente dívida de campanha de Dilma. Novo ministro da Justiça afirma que o trabalho da Polícia Federal não vai sofrer alterações. Ministério Público faz nova denúncia contra cartel de trens e metrô em São Paulo, na gestão Serra. Promotoria investiga suspeita de enriquecimento ilícito de Edson Aparecido, secretário do governo Alckmin. Vice-presidente do Facebook na América Latina é preso em São Paulo por ordem da Justiça de Sergipe. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã, às 7 da noite. Boa noite e até lá. De segunda a sexta, 10h30 da noite, fique ligado no charme e requinte do Tudo Seu.